pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Nos vídeos anteriores, né, eu vinha conversando com vocês sobre todas as etapas da DBR. Vamos dizer que esse vídeo eu estou na penúltima etapa, né, que a gente vai utilizar na metodologia dessa pesquisa. E a etapa anterior, né, que tinha a ver com a aplicação da pesquisa, ela se relacionava com a coleta de dados. Portanto, a etapa 5, né, é de se esperar que esteja relacionada com a análise de dados. E, de fato, avaliar vai ser exatamente, né, aquilo que a gente vai fazer. Vamos analisar os dados. Como as informações de análise de dados, ela é bastante pormenorizada, eu decidi dividir esse vídeo em partes, tá certo? Então, nesse vídeo eu vou apresentar dois aspectos da avaliação e no próximo vídeo eu vou apresentar o último aspecto, tá? Então, vou mostrar para vocês em linhas gerais quais são todos eles e delimitar, né, dois aspectos específicos da avaliação nesse vídeo, que é a análise de dados. Então, tá aqui, ó, quinta etapa da pesquisa, pauta-se aí no avaliar, né? A sequência concebida e definida com o produto educacional é avaliada de acordo com 3 critérios, tá bom? A análise da viabilidade da sequência didática, descrição do perfil dos estudantes e a análise dos resultados de aprendizagem dos estudantes. Eu vou mostrar nesse vídeo a análise da viabilidade e a descrição do perfil que vocês vão colocar aí na metodologia de vocês, tá bom? Eu deixei aqui uma figura, tá certo? Que, veja só, eu tô chamando aqui entre parênteses essa figura, né? Fiquem bem à vontade aqui para refazer essa figura, porque ela tem que ter a cara de vocês, tá certo? Essas cores aqui eu deixei assim bem vibrantes e bem diferentes umas das outras para que vocês possam reconhecer alguns elementos aqui que são importantes, tá? Então, veja só, a análise da viabilidade da SD vai acontecer a partir da aplicabilidade, da fidelidade e da clareza das atividades da SD. Tudo isso vai ser observado por meio dos indicadores de viabilidade, tá bom? Então, vou explicar isso já já para vocês. Depois, a gente vai fazer uma descrição do perfil dos estudantes. A gente vai olhar para os dados pessoais, para os dados tecnológicos digitais e para os dados tecnológicos digitais específicos que tem a ver, por exemplo, vai fazer jogo no WordWall? Tem a ver com jogo e tem a ver com WordWall. Vai fazer livro-jogo no Twine? Tem a ver com livro-jogo, tem a ver com Twine. Então, são perguntas vinculadas a essas questões. Aqui no final, a gente vai fazer um tratamento de estatística descritiva bem básica mesmo, tá certo? Só com um olhar para a frequência absoluta e relativa. E aqui, sim, desculpa, mas aqui os indicadores de viabilidade também, viu? É com estatística descritiva, bem simples. Na análise dos resultados de aprendizagem, a gente vai olhar para os dados conceituais, os dados factuais ou os dados procedimentais, tá certo? Eu deixei só dois, porque geralmente é o que acontece, tá certo? A gente acaba que não faz os três, né? Faz só um ou faz dois. Então, se você for fazer só um, nem precisa colocar dados procedimentais. Se você trabalhar só com dados conceituais, deixa só isso aí, tá bom? E a gente vai trabalhar com uma análise especial, que é a análise textual discursiva, mas ela está adaptada. A gente não vai trabalhar com a ATD, que a gente chama, na íntegra, tá bom? E nesse vídeo eu não vou falar sobre a análise dos resultados de aprendizagem, porque é um pouco mais complexo e mais extenso. Vou falar apenas dessas duas, ok? Então vamos lá. Análise da viabilidade da sequência didática. Então, em relação ao primeiro critério, são estudados 3 elementos: aplicabilidade, fidelidade e clareza, que foi o que eu expliquei lá na imagem, né? Estou utilizando os dados com base em Guisasola et al., que são, né, aquele conjunto de autores que eu sempre estou usando como referência, tá bom? E aí eu vou explicar cada um. O que é aplicabilidade? O que é fidelidade? O que é clareza? Né? Então, tá aqui, eu vou escrevendo que na aplicabilidade eu vou analisar quantitativamente o cumprimento ou o descumprimento do que foi previsto na sequência didática. Então, eu previ uma data para as intervenções. Será que elas ocorreram nessa data?
Eu previ um tempo para cada uma dessas intervenções. Será que ocorreu? Eu previ um número de estudantes participantes. Participaram todos? Todos os grupos participaram? Recursos e instrumentos utilizados. Né? Eu pensei em utilizar o computador. Foi usado de fato? Né? Eu pensei em utilizar um roteiro do MADE. Foi utilizado? Por exemplo. Né? Então, eu estou olhando isso aí. Recursos e instrumentos utilizados nas intervenções e quantidade total de intervenções. Eu previ 8. Deu certo fazer em 8? Tem alguma intervenção que não deu para fazer em 1h40? Precisei de 3 aulas, né, de 1h40, tá bom? Então, vocês precisam dizer isso. Em todas as situações, são apresentadas sugestões de mudança para a aplicação e avaliação futura da SD, tá bom? Então, é importante que o leitor saiba que a partir da aplicabilidade, a gente vai verificar. As coisas andaram, né, exatamente como foi previsto? Não. Então, o que precisou mudar? A gente precisa indicar lá depois no relatório, né, o que foi que precisou ser alterado, tá bom? Quanto ao segundo elemento, fidelidade, analisa-se quantitativamente a utilização ou não utilização das propostas teóricas vinculadas às seguintes categorias. Aqui você vai acrescentar o seu conteúdo científico escolhido, a função afim da oração subordinada. Foi realmente usado esse conteúdo? Os pressupostos teóricos da tecnodocência foram usados? As dimensões do construcionismo foram elencadas? Né? Foram mesmo, de fato, na hora lá, você conseguiu usar? Ou conseguiu usar o jogo no WordWall? É claro que você não vai usar o jogo no WordWall em todos os momentos, né? Mas, quando precisar, usou? Competências da BNCC, que a gente vai ter que colocar também, foram usadas? O objetivo geral da SD foi contemplado? E aqueles que foram especificamente traçados para a intervenção? Né, foram mesmo contemplados? A avaliação dos estudantes foi feita e as atividades previstas na SD foram realizadas? Né? Então, aqui a gente vai olhar para esses elementos da fidelidade da sequência didática. E o terceiro elemento é a clareza das atividades propostas na sequência didática, analisando-se aí quantitativamente se os estudantes tiveram ou não compreensão em relação a duas coisas: ao desenvolvimento das atividades propostas. Eles tiveram dúvida quando você apresentou atividades, não entenderam o que era para fazer? E o uso dos instrumentos, por exemplo, lá no roteiro do MEID, será que eles vão saber o que é para fazer? Lá no WordWall, será que eles vão saber o que é para colocar? Lá no questionário inicial, será que eles vão saber usar esse questionário? Tá certo? Então, para que você possa analisar essa viabilidade. Então, a gente está olhando a viabilidade por esses 3 momentos, né? E aí, o que a gente vai fazer com essas informações? Então, as comparações entre a proposta da SD e os resultados do relatório de observação são realizadas na tabela de indicadores de viabilidade da sequência didática, mais um apêndice para a vida de vocês, tá bom? Então, vai ter uma tabelinha, essa tabela tá beleza, porque ela tá semi-automatizada, então é muito simples, basta você colocar a informação que ela vai já gerar os cálculos, então tá muito boa de usar. A partir da comparação entre o que está proposto na sequência didática e o que foi executado diante dos relatos apresentados no relato da observação, que é no relatório, né? Que é o apêndice H, tá bom? A fim de se constatar semelhanças e diferenças estruturais. Então, a gente vai comparar o que a gente fez, e aí é o relatório de observação que vai dizer, e aquilo que a gente propôs, que é a sequência didática em si. Comparando isso, a gente vai anotar nessa tabela de indicadores de viabilidade de uma maneira bem fácil para que o próprio, a gente está fazendo uma planilha eletrônica, né, que o próprio Excel possa dizer para a gente, né, qual é a classificação disso tudo. Tá certo? Então, para isso, eu estou explicando aqui. Utilizam-se qualitativamente as sugestões apresentadas pelo pesquisador no decorrer da coleta de dados, né, para o redesenho, tá bom? E aí a gente faz o cálculo da seguinte maneira: a gente calcula a frequência relativa dos aspectos que foram cumpridos, utilizados e compreendidos. Então, a gente olha para isso que eu estou chamando de porcentagem sim. Então, a gente não vai olhar para o não, a gente vai olhar para o sim, tá? Em cada categoria dos elementos de análise, que são essas 3 aqui que a gente está trabalhando, né? Aplicabilidade, fidelidade e clareza. Isso para cada intervenção. Tem 8 intervenções, então vocês vão olhar esses 3 elementos aí, fora os subelementos deles, né? Para cada intervenção, tá? E aí a gente vai fazer o quê?
calcula-se a média dos resultados para cada elemento. Em seguida, a gente calcula a média geral para classificar a viabilidade da sequência didática com base na escala Likert. E eu deixei aqui uma referência para vocês, porque a gente já tem uma publicação sobre essa metodologia, né, de avaliação, e eu acho muito interessante a gente usar, porque ela fica respaldada para vocês, né? Vocês não precisam ficar dizendo que vocês inventaram. Ela já está inventada, já foi usada e teve um resultado interessante, tá bom? Então, critérios de avaliação, isso aqui é a média do sim. Se a sua sequência didática em todas as categorias, ela ficar entre 0 e 20%, tá certo? Veja aqui que são intervalos fechados, né? Ela é classificada como péssima. Se ela ficar de 20 a 40, com intervalo aberto em 20 e fechado em 40, ela é ruim. E assim você vai usar o mesmo raciocínio para as outras, né? Regular nessa situação entre 40 e 60, boa entre 60 e 80 e ótima entre 80 e 100, tá bom? Então, ela tem uma viabilidade ótima, ela tem uma viabilidade boa, uma viabilidade regular. É isso que a gente precisa entender que a gente vai estar analisando. Então, no caso de viabilidade péssima ou ruim, é necessário pensar no redesenho de toda a proposta da sequência didática antes de uma posterior reaplicação. No caso dela ser regular, né, é necessário pensar quais foram os elementos problemáticos da SD, né, para fazer alterações pontuais. No caso de uma viabilidade boa ou ótima, pode-se ou não realizar as modificações na SD para posterior reaplicação, tá bom? Então, essa é a condição que a gente tem para avaliar a viabilidade da SD, certo? Depois, a gente passa para a descrição do perfil dos estudantes. E aí, o que a gente vai fazer para descrever esse perfil dos estudantes? Então, esse é o segundo critério. E a gente vai utilizar os dados personográficos que foram coletados a partir da aplicação do questionário inicial lá no apêndice B que eu tinha falado anteriormente, né? Eles vão ser, então, os dados tabulados em planilha eletrônica com um tratamento de estatística descritiva para fazer o cálculo das frequências absoluta e relativa para cada item, que se subdividem em 3 categorias: dados pessoais, idade, gênero, interesses pessoais e outros elementos que a gente vai decidir depois quando for montar o questionário inicial, embora já exista um modelo e a gente possa acrescentar alguma coisa aqui. Os dados tecnológicos digitais, então, quais são os equipamentos digitais que eles usam, os recursos digitais, o uso pessoal desses equipamentos e recursos, o uso na escola, né? Então, olhar para esse uso das tecnologias digitais como um todo. Existem outros elementos que a gente pode acrescentar ou deixar aí, dentre outros, também não tem problema. E dados tecnológicos digitais específicos, o uso pessoal ou na escola do quê? Do jogo digital, né? Do Word Wall, tá certo? Que se a gente estiver trabalhando com essa perspectiva. Se não, você coloca do outro, livro-jogo, Twine, vídeo, né? E a plataforma de vídeo. Para isso, faz-se uso de um relatório personográfico em formato de planilha eletrônica. E eu estou chamando aqui de apêndice I, mas eu tenho a sensação de que já tinha colocado aqui, né? Ó, apêndice I aqui para a tabela de indicadores de viabilidade. Então, esse aqui não pode ser apêndice I, não. Tem que ser o apêndice J, tá bom? Então, isso tem que ser alterado aí depois no material de vocês, tá certo? E a gente vai dar sequência, né, à explicação da análise de dados em relação ao avaliar da DBR no próximo vídeo, tá? Então, a gente encerra aqui, lembrando que vocês fizeram, né, explicaram como é que vocês vão fazer a descrição do perfil e explicaram como é que vocês vão fazer a análise da viabilidade da sequência didática, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo vídeo.